Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast Evangelho na Real. Com vocês novamente, o seu co-host Márcio Araújo. E hoje o pastor Pedro Lino responderá a mais uma pergunta enviada pela nossa audiência que diz: o que seria a verdadeira prosperidade bíblica? Mais uma com você, pastor Pedro Lino. Grande abraço. Olá, Márcio, tudo bem? Como você está, sua família? Olá, caros ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, aonde você estiver escutando o nosso podcast, um abraço para todos vocês. Hoje o tema é um tema bem buscado aqui na América, que é a prosperidade. O que seria a verdadeira prosperidade bíblica? Deixa eu começar falando aquilo que não é prosperidade bíblica. Não é prosperidade bíblica aquilo que eu adquiro simplesmente para o meu bel prazer e a faço de uma maneira injusta, de uma maneira ilegal. Isso não é a verdadeira prosperidade bíblica. Muitas pessoas buscam a igreja, ou têm buscado a igreja, e nós vemos também um certo grupo de pessoas buscando aí os seus coaches, pessoas que falam até da Bíblia, abrem versículos bíblicos e falam palavrinhas prontas, clichês e frases motivacionais para você ficar rico. Na verdade, o culto deles, a única coisa que eles olham é se você vai ter dinheiro ou não. Você tendo dinheiro, você é próspero. Se você não tem dinheiro, você não é próspero. Então, o que a gente percebe claramente é que essas pessoas confundem prosperidade com ter dinheiro, prosperidade com ter bens. E a Bíblia é clara quando ela diz: a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. A vida do homem não está nisso. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, o homem não é chamado somente para ter dinheiro. O homem não é chamado somente para ter bens. Há algo maior, há algo mais sublime do que adquirir bens. É claro que nós não podemos deixar de lado que quando uma pessoa trabalha honestamente, quando uma pessoa é séria, quando uma pessoa é organizada, geralmente ela vai ter uma certa prosperidade. Isso não significa que é uma prosperidade espiritual ou super espiritual, mas isso significa que essa pessoa está colhendo a lei da ação e da reação. É uma pessoa organizada, é uma pessoa séria, é uma pessoa que se esforça, é uma pessoa que sabe, se especializou na sua área. Então, naturalmente, essa pessoa vai crescer, vai se desenvolver, vai ter recursos. Mas não significa que ela terá a prosperidade bíblica. Não significa isso. Pode ser as duas coisas juntas, mas não significa que temos aqui as duas coisas juntas. E também não podemos olhar para uma pessoa que muitas vezes não tem recurso, uma pessoa que sempre está passando por alguma outra dificuldade, que essa pessoa não tenha a prosperidade bíblica. Talvez ela tenha problemas, não seja uma pessoa rica, não seja uma pessoa com posses, mas ela tenha a prosperidade bíblica, apesar de não ter dinheiro. Apesar de não ter recursos, ela tem a prosperidade bíblica. Mas o que você vai perceber é que Satanás usa muitos coaches para colocar o seguinte: não, você vai ficar rico, mas vai ficar em paz, você vai ficar com uma nova qualidade de vida. E eles vão usando frases de efeito, vão usando até regras de ajuda, para livrar a sua consciência, de ajudar pobres, necessitados, mas tudo aquilo é porque o rico não quer perder a sua riqueza. O rico não quer perder o que ele tem. Ele dá o dízimo, ele vai na igreja, dá o dízimo certinho. Não é porque ele ama Deus, não é porque ele ama o próximo e não é porque ele ama a obra de Deus. É porque ele não quer perder as outras coisas. Ele pensa o seguinte: se eu não der o dízimo, vai vir o devorador e vai entrar na minha empresa, vai entrar na minha casa, então eu tenho que dar o dízimo para continuar ficando rico. Esse é pobre. Esse não entendeu a prosperidade bíblica. E é a maioria, 90% das pessoas aprenderam assim. Mas o Salmo 1 é um salmo muito legal sobre isso. É um salmo que vai nos ensinar sobre a verdadeira prosperidade bíblica. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra bem-aventurado, para algumas traduções, também significa feliz, também significa aquele a quem Deus olhou e abençoou, também significa aquela pessoa que está em paz consigo mesma. A palavra bem-aventurado significa alguém que tem uma bênção maior do que a bênção material. Não é só a bênção física, mas é algo mais profundo do que isso. Por exemplo, quando você olha para Jacó, e você vê como ele era um homem bem-aventurado, por quê? Porque não somente ele tinha bens, mas ele tinha principalmente a bênção de Deus na vida dele. Ele era alguém que era abençoado de maneira sobrenatural. A essas pessoas a Bíblia chama de bem-aventurado. E essas pessoas têm um procedimento. E qual é o procedimento que elas têm? Elas não escutam os ímpios, elas não escutam o seu próprio ego, elas não escutam aqueles bajuladores. O texto é claro, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda. Ele não anda, ele não se detém e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Era algo comum num processo de aprendizado no Israel antigo. Andar com aquela pessoa, depois parar um pouco para conversar com aquela pessoa e ter uma certa comunhão plena com aquela pessoa. Então, para Deus, o bem-aventurado é aquele que não escuta os conselhos de alguém que não é cristão. O bem-aventurado, a pessoa que tem a verdadeira prosperidade bíblica, não é aquele que senta para escutar pessoas que talvez só têm dinheiro, talvez só têm bens, mas não tem nada mais do que isso. Então, é muito importante entender que a prosperidade bíblica começa com aquilo que você escuta, com a companhia que você tem. Mas o versículo 2 diz assim, ele começa com uma conjunção adversativa. Antes, porém, entretanto, todavia, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ó, que coisa interessante. Ele não escuta o ímpio, mas alguém que tem a verdadeira prosperidade, ele ama a lei do Senhor. Ele busca fazer as coisas de acordo à vontade de Deus. E isso é o que faz toda a diferença na vida dele. Quer ele tenha bens, quer ele não tenha bens, ele é uma pessoa próspera. Por quê? Porque ele está cheio da vontade de Deus. Ele está submisso à vontade de Deus e ele está submisso àquilo que a palavra de Deus fala. A verdadeira prosperidade não é aquilo que você tem, mas a verdadeira prosperidade é aquele a quem você escuta e cumpre. Aquele que você escuta e cumpre perfaz a sua prosperidade. A palavra prosperidade na Bíblia tem a ver com paz e tem a ver com abundância. É a abundância de paz. E nós só temos abundância de paz quando nós nos dobramos segundo a palavra de Deus. É uma decepção para alguns, porque a maioria pensa que prosperidade tem a ver somente com dinheiro ou com recursos. Mas na Bíblia, não. Na Bíblia pode acontecer isso, mas se não tiver a presença de Deus, se não tiver a anuência de Deus e se não tiver a submissão à palavra de Deus, essa prosperidade é falsa. E quando nós estamos prósperos, a Bíblia diz aqui que há uma implicação. E a implicação está no versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aí aparece a palavra prosperar de forma mais categórica. Pois bem, estamos aqui diante de alguém que a consequência dele é ser uma árvore. E essa árvore, ela nunca vai se secar, ela nunca vai se murchar, porque ela está junto a ribeiros de águas. E esses ribeiros de água aqui, claro que é o nosso Senhor Jesus Cristo, perfigurado pela sua palavra. E alguém que está ali, sempre, no devido tempo, na estação própria, vai dar o seu fruto. E não somente isso, e vai também ter folha sempre. Uma árvore que dá fruto é uma árvore que abençoa todos que passam por ela. É uma árvore que alimenta todas as pessoas que estão próximas dela. Então veja bem, a prosperidade bíblica tem a ver com você ajudar o outro. Tem a ver com você cuidar das outras pessoas. Tem a ver com você alimentar as outras pessoas. E não somente isso, mas as suas folhas servem de sombra para aquelas pessoas que estão cansadas do sol escaldante da vida. Então a ideia aqui é que você seja cada vez mais um abençoador.
Uma pessoa próspera, biblicamente, é um abençoador. É uma pessoa que olha para a sua vida como um potencial para ajudar aqueles que necessitam. E quando você age dessa forma, tudo que você fizer, Deus vai lhe ajudar. Deus vai estar com você. Você vai andar junto com Deus e no propósito de Deus. E é por isso que você jamais deixará de ser próspero. É claro que o texto vai falar sobre as implicações dos ímpios. Ele vai dizer que os ímpios não são assim, que os ímpios são vaidade. Eles têm as suas riquezas, têm os seus bens, mas eles só têm dinheiro mesmo. E uma pessoa que só tem dinheiro é muito pobre. E aí o texto vai dizer, não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que ele está dizendo aqui é que o próspero, humanamente falando, e segundo o mundo, pode ver do jeito que ele quiser, da maneira como ele quiser. Mas ele não é próspero porque um dia ele vai se deparar com o juízo final. Ele já experimenta o juízo aqui, com o vazio que tem na sua alma, no seu coração, com a falta da paz e da presença de Deus na sua vida, ele já experimenta um certo juízo aqui. Mas ele experimentará um juízo objetivo, final, duradouro e cabal no juízo final. E lá eles serão julgados, porque eram ricos, mas ricos somente de bens e de dinheiro. E o texto termina dizendo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então Deus vai guardar aquele que é próspero, próspero nele, que usa os seus bens, as suas riquezas, os seus talentos, poucos ou muitos, para abençoar as pessoas, para anunciar o evangelho da graça, para dar sombra ao cansado e dar alimento ao faminto. A sua vida é uma grande bênção. A sua vida é uma fonte inesgotável de bênção e essa é a verdadeira prosperidade. Quando nós compartilhamos não só os nossos bens, mas quando nós compartilhamos o nosso coração. E se no nosso coração está Jesus Cristo, tudo faz diferença na nossa vida. Que você, meu irmão, que fez essa pergunta e os que nos escutam, sejam prósperos biblicamente e não prósperos mundanamente. Deus abençoe a você, Pastor Pedro Lino, aqui para o Evangelho na Real. Abraço. Tchau. Bom, gente, é isso aí. Queremos agradecer a sua audiência até aqui. Se você gostou deste programa, não deixe de seguir este podcast na plataforma que você está escutando e também compartilhar com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Obrigado por nos ouvir e te esperamos na próxima semana. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Ubor, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.